Ô, minha gente, boa noite, minha gente. Ah, não, amor. Olha lá, ó. Não, ó, não precisa fazer isso, cara. Você tá com fome? Falou, gente, a minha avó quer que eu faça live com a barriga quase vazia, porque eu não comi quase nada hoje, só 5 maçãs, 3 pratos de comida, uns 5 litros de suco, né? Não é verdade? Aí você quer comer mais alguma coisa hoje? Só pra beliscar. É? Mas dá boa noite ali, ó. Fala boa noite, pessoal. Tô de cabelo novo. Alguém notou aí que eu cortei meu cabelo? É uma trabalheira danada pra cortar esse cabelo, né, amor? Então, ó, tá muito legal. Quando eu coloco o gelzinho assim, gente, ó, fica o topetinho assim, fica muito bonito. Para de girar o negócio, filho. Aqui, ó. Você quer sair? Misericórdia, misericórdia. Gente, você quer sair brincando, tá? Ele não sofre de nada assim, não. Ele não tem crise de epilepsia, não tem crise de ausência, não tem nada. É só que ele tá brincando mesmo. Vai lá com o vovô então, vá. Tudo bem, pode ir. Tchau. Isso, vai lá. Vai, pode ir. Tá muito calor. Ele quer ficar lá fora, derramando a água do coelho. Toda hora eu vou lá e seco a sacada para ele não escorregar, mas ele vai lá e derrama de novo a água do coelho. Então, eu nem tenho como manter o coelho sem a água, né? Eu tenho que pôr água lá pro bichinho, que é um calor desse. E também não consigo conter o Davi dentro do apartamento, que também tá calor, e ele quer brincar com a água. Não dá pra ficar também o dia inteiro lá fora, porque também tá calor e também tem muita coisa pra fazer. Então, Davi Luca, aguenta as pontas aí, querido, porque a vida é assim mesmo. Eu já sequei várias vezes e ele quer ficar lá, bagunça tudo, faz uma lamaço. Hoje eu fui numa lojinha ali de uma amiga e ele foi lá pra parte de cima da loja e é um terraço, né? Tava aberto lá. E tinha chovido, né, gente? Lembra da chuva de ontem? Foi ontem a chuva? Foi. A chuva de ontem, então. Molhou tudo lá, o pessoal não tinha tido tempo de secar ainda, o bonito foi lá e simplesmente pisou em tudo e fez o maior lamaçal lá, e a gente teve que dar meio que um banho nele, assim, de baldinho e tal, o pessoal lá me ajudou, obrigada, né, e ficou tudo bem, mas ele tá agitadinho por isso, que toda hora a gente tira ele de lá, então ele fica meio pistolinha pra ir lá aprontar e não quer que ninguém diga nada, nem tire ele do lugarzinho que ele tá bagunçando, né. Mas criança é assim mesmo. Aí, como eu tava falando pra vocês, já vão curtindo minha live, tá? E espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Tava falando sobre que as famílias não são perfeitas e nenhuma família é perfeita mesmo. Todo mundo tem seus pós, seus contras, todo mundo tem lá seus momentos, né? Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá tão bem assim, uma hora a gente quer que o mundo inteiro veja a gente, outra hora a gente não quer nem se olhar no espelho, nem a gente mesmo se ver. E tá tudo bem. O importante é estar todo mundo junto, unido ali, em prol um do outro. Então, o que é que a gente vai falar sobre hoje? Hoje eu vou falar sobre as rematrículas das crianças que estão indo. A matrícula no primeiro ano das crianças que estão indo para uma nova escola. Ou se o seu está indo também para uma outra nova escola. E ele tem essas questões sociais, essas questões que o autismo traz, né? Cada um com um agravante maior do que o outro. As dificuldades são muito graves. E hoje foi o dia do Davi. A vaga dele saiu na escola aqui do lado. E eu já fui lá hoje conversar com o pessoal, conhecer um pouquinho, né, da escola nova. E a gente sentou, fez lá uma reunião, foi super bem atendida, né? Muito obrigada. A escola fica aqui do lado. E aí, gente, dá medo, né? Assim, da nossa criança que já está adaptada numa escola, que já conhece ali o pessoal, que já sabe tudo da escola, cada cantinho, onde se regula mais, onde que ele fica melhor e tal. Quem sabe o tanto que ele come mais, a quantidade de comida que ele consegue comer tipo, o tanto de coisa que gosta no prato. O pessoal começa a conhecer seu filho e começa a aderir ali, não às manhas dele, mas às necessidades dele, né? Porque não adianta você colocar, por exemplo, feijão no prato de uma criança que não come feijão. Se ela for autista, ela não vai comer. Ele pode estar descascado, ele pode ser preto, ser branco, se é a cor que for, ele não vai comer. E tem vários motivos para que eles não comam isso. E nas escolas o pessoal dá um jeito, né, de ajudar as crianças. Eles dão um jeito mesmo. Pelo menos nas escolas que o Davi frequentou, todas públicas até o momento, tá?
com licença, que eu gosto bastante. O pessoal cuida muito dele, ajuda bastante nas coisas. E o que que a gente precisa fazer para que isso continue sendo feito, que a sua criança fique num lugar que você se sinta seguro ou segura, voltando para casa, deixando sua criança lá. Leva as questões da criança de uma forma clara para o pessoal. Leva o que tiver de documentação médica, você leva tudo que tiver de documentação médica, o que a criança come, o que não come, tudo tem que ser documentado. Porque a escola, ela funciona por meio de documentos, por meio de provas incontestáveis. A criança tem essa necessidade, tá aqui comprovado via laudo médico. Não tem como a escola discordar daquilo, porque se ela discordar daquilo, a sua criança vai mostrar fisiologicamente que está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, dá alguma coisa que a criança não pode comer. A criança vai te mostrar em casa. Você vai conversar com a escola. Olha, em casa ele não comeu tal coisa, mas ele tá sentindo isso, 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 isso. Tem alguém, será que tá dando alguma coisa aqui na escola que não era para ele estar fazendo uso, que não era para ele estar ingerindo, né, e tal, de repente pode haver alguma confusão entre as crianças autistas, o pessoal é muita correria, é muita criança, então precisa levar toda a documentação para que a escola consiga ofertar para sua criança o que ela precisa em segurança também. Né? Porque a escola é feita por pessoas e pessoas cometem erros. Então, quanto mais documento, quanto mais claro você for sobre a situação da sua criança, menos erro eles estão propícios a cometer, porque vai ser falado, porque vai ser documentado, porque vai ser avisado para um, para outro, para um, para outro. A sua criança acaba ficando famosa na escola, mas ela fica bem, né? Ela fica protegida, o pessoal sabe que ela não pode com aquilo, o pessoal sabe que você vai ver e você vai lá cobrar, que a criança pode acontecer alguma coisa muito séria, né? E aí a escola, ela não quer que isso aconteça com a criança, né? Claro, por vários motivos, né? E um deles é que é uma criança e o pessoal que trabalha com a educação sabe que os pais estão ali, né? Firmes, fortes, as leis estão aí. E em contrapartida, eles também requer da gente um compromisso com a escola, que a gente leve sim toda a documentação, olha, tá aqui tudo documentado, assinado, carimbado, registrado por tal médico, a situação do meu filho é essa. Quando ele tá em tal situação, ele age assim, assim, assado, tem que falar para as pessoas que vão ficar com seu filho como que seu filho realmente é. Né, para quando acontecer alguma coisa, algum movimento diferente, algum comportamento disruptivo, que é quando a criança fica agressiva, né? Alguma coisa aconteceu para ela ficar daquela forma. O que que aconteceu? Vai ser através da sua informação que a escola vai poder lidar melhor com a criança. Porque, gente, até aprender a lidar sozinho, descobrir tudo sobre a criança, aquele monte de criança, a nossa criança sofre muito, né? Então, o melhor é que a gente leve todas as informações para que a nossa criança fique bem naquele espaço. E que no primeiro ano são muitas horas que fica na escola, tá? O Davi vai ficar a tarde inteirinha na escola, de 1 quase até as 7 da noite na escola. Então, é muito tempo para ficar com um pessoal que não sabe nada da sua criança. Então, se você tem receio, medo, vergonha, qualquer sentimento que você tenha, que não deixe, que esteja dificultando que você verbalize o que você conhece da sua criança, saiba que a sua criança é quem sofre com isso, tá? O que as outras pessoas pensam, deixa de pensar, não vem muito não vem muito, não tem muita importância no que as pessoas pensam. O importante mesmo é no que eles façam, né? E o que falam com a criança, como tratam essa criança, né? Então, como que vão tratar melhor se não sabem nada? Aí, então, a gente precisa levar. Então, hoje eu fui lá, ainda não efetivei a matrícula, porque eu fui sem a documentação, fui mais para conhecer mesmo, tá? Conhecer lá o pessoal, né? Falei com o coordenador, que me tratou muito bem, obrigado. E falei também com a professora de sala de recurso. A professora, ela trabalha com essas crianças, né? Inclusive, ela tem um filho também autista, e isso já me deixou, assim, muito, muito, muito não aliviada, né? Porque eu sei que ter uma criança autista é bem sofrido para ambas as partes, para as famílias e para a criança e para todo mundo ali que está em volta dele. Mas assim, eu fiquei contente, né, por ela ter essa experiência de verdade, assim, aquela experiência real, ela tem a criança. E isso me agrega muito valor no que a pessoa fala para mim. Se você tem a criança, você está falando da sua criança,
sobre a situação que eu tô te falando, você tá me falando da sua, eu vou te dar muito mais ponto do que eu conversar com uma pessoa que não tem a criança, que é só o filho do vizinho que ela vê, que é só o amiguinho da escola que vê de vez em quando, né? Alguém que mora no mesmo condomínio, que mora no mesmo quintal e que tem a criança, mas não é a sua. Porque quando é a sua criança, é muito diferente. Né? É muito diferente. Não tem como comparar, tá? Criança dá trabalho? Dá, porque criança, né? Eles precisam de nós. São seres indefesos, inocentes e que todo tempo estão ali precisando de um help nosso, de um acompanhamento ali de perto, né? Seja psicológico, seja físico, seja de cuidado, seja na alimentação, higiene, tudo a criança precisa da gente. É tanto que quando a criança é pequena e que vai ter lá o laudo de autista, eles não podem te dar um laudo para sua criança pequena de nível 1 de suporte, por exemplo. Porque toda criança pequena é nível 3 de suporte, eles precisam de suporte para tudo, né? Então eles vão crescendo e se for autismo mesmo, vão crescendo e ali sim eles vão te falando se aquela criança está acompanhando os pares, né? Se ela já consegue fazer, se ela já consegue desenvolver habilidades que as crianças com 6 7 anos conseguem ou não. E daí é que vai, fica no nível 3 ou evolui para o nível 2 e para o nível 1. Quem já está no nível 1 pode cair para o 2 e para o 3? Pode, gente. Vai depender muito do que essa criança passa, como essa criança é tratada, como é a vivência dela, como é o ambiente que ela vive. Então é muito importante que você que tem a sua criança passe para as pessoas com quem ela vai ficar, como que ela não gosta de ser tocada, como que ela não gosta de que a pessoa fale com ela, como que ela se irrita, se a pessoa fizer tal coisa ou tal coisa, que tal barulho a incomoda muito, né? Tem criança que se incomoda muito, muito, muito com outra pessoa mastigando do lado. Tem até adulto que nem é autista se incomoda. Imagina uma criança que tem o sensorial bem, né? A flor da pele ali. Então ele se incomoda com o cheiro, se incomoda com barulho, se incomoda com estampas, com a visão, né? Com o que ele tá vendo ali, que tá vivenciando ali. Se vê alguma cena ali de violência, já internaliza aquilo, já fica nervoso pela outra pessoa. É só pensar, quando você assiste um filme de terror bem pesadão, você não sente aquelas emoções assim, depois você se desliga, mas a criança autista tem dificuldade de se desligar dessas coisas, porque o cérebro dela tem dificuldade em filtrar, em jogar fora o que não serve para a vida dela. Então vai ficando tudo e aquilo faz aquela bagunça que ele não consegue jogar para fora, para liberar espaço, para ficar só o que precisa mesmo, sabe? Quando a gente faz, dorme, nossa, acorda assim maravilhoso, porque liberou bastante coisa, deixou tudo pra lá, esqueceu um monte de coisa, apagou e guardou alguma coisa ali pro coração, depois vai trabalhando aquilo. E a criança autista não, ela nem guarda nada pro coração, mas fica tudo ali com ela e ela vai tendo dificuldade de aprender coisas novas, porque a mente dela já está cheia de coisas difíceis de serem esquecidas, né? Coisas muito impactantes, xingamentos, palavrões, gritos, né? Aquela agonia em casa, comida que serve muito quente, coisa que ele não gosta gelado e faz tomar gelado, coisas assim que mexe muito com a criança. Então a criança ela acaba ficando mais tempo no nível 3. Aqui o Davi Luca, ele tem 6 anos, o Davi Luca é meu neto, ele é autista, está no nível 3 de suporte ainda. Aí você fala, então você faz todas essas coisas para o menino ficar todo assim? Não, eu não faço. A gente está tratando o Davi com todo o cuidado possível para que ele evolua de nível, né? Porque que o autismo vá perdendo as características tão fortes que o Davi tem e ele vá tendo conquistas, né, maiores na vida dele. Mas cada cérebro é um cérebro, né? E eu falo mais aqui do nível 3, que eles são bem parecidos, eles têm bastante dificuldade no aprendizado, têm bastante dificuldade em demonstrar o que aprendeu, né? E por aí vai, e nisso as pessoas vão olhando e vão julgando e não sei o quê. E na escola não é diferente, o pessoal julga também, as crianças também que não têm autismo julga bastante. Então vai depender muito do que você fala na escola para que o pessoal passe para frente. Evitem falar da criança como se a criança fosse uma coisa, sabe? Ai, nossa, que é bom deixar aqui na escola que aí eu tenho paz. Ai, nossa, não vi a hora de começar as aulas para me livrar. Ai, evite falar esse tipo de coisa, porque é muito ruim para quem ouve, tanto para a criança quanto para quem está te ouvindo, que é outra pessoa, com certeza é pai ou mãe ou tia, ou gosta de alguma criança, né, na vida e que não gostaria que alguém falasse assim daquela criança dela. Então, por que que você fala assim da sua? Não fale assim da sua criança, não jogue a sua criança
pro vento, sabe? Ai, façam o que vocês quiserem. Ai, eu quero aprender, tá bom. Ai, que não vai aprender nada mesmo. Não é bem assim. Então, as crianças aprendem sim, cada uma dentro do seu contexto, né? Dentro das suas perspectivas, dentro do seu ambiente, dentro da sua memória. Tem todo um emaranhado de possibilidades para que aquela criança aprenda alguma coisa ou não. Para que vai servir aquilo que ela aprende? Né? Vai ser útil para ela? Então, como que acontece na escola, pelo menos é o que eu ainda sei da época em que eu fiz a pedagogia e fiz os estágios, né? É, eu fiz estágio no estado, tá? Mas a prefeitura tem algo parecido, que é a sala de recurso, que inclusive falei com a professora da sala de recurso dessa escola que o Davi vai ano que vem. A sala de recurso, quando fala para você, ah, seu filho tem deficiência, ele vai para a sala de recurso. Parece que assusta. Nossa, meu filho não vai ficar na sala de aula, ele vai para uma sala de recurso, onde só vai quem não consegue fazer nada para ver se tem algum recurso lá. Não. A sala de recurso é um ambiente maravilhoso que tem um monte de coisa para que o seu filho possa aprender dentro da perspectiva de aprendizagem dele, que ele não vai precisar ficar se matando para fazer aquela mesma coisa que aquele coleguinha está fazendo, e que ali naquela sala de recurso ele vai ser meio que como fosse terapia, sabe? Como que são as terapias? Eu, por exemplo, levo o Davi para fazer terapias e o Davi ele usa brinquedos, né, na terapia. Usa textura, usa tinta, usa massinha, usa que mais? Canetinha, usa glitter, usa um monte de coisa, usa misanga, usa muita coisa para fazer, para treinar o sensorial, o cheiro, o tato, tudo, e aquela criança ali ela vai se ambientando à escola. Então, a sala de recurso é necessário, tá? Deve ter sido bem difícil para poder o pessoal que na época eu não estava no meio, né? O pessoal das crianças com deficiência devem ter lutado bastante, sim, para conseguir essa sala de recurso. Então, não fiquem com medo da sala de recurso. Lá vai ter uma profissional que está para estar habilitada a lidar com as nossas crianças com essas dificuldades, né? Ali vai ter crianças com dificuldades diferentes, vai ter com autismo, vai ter com Down, vai ter. Cada criança que tem uma necessidade especial, diferente daquelas todas as outras que estão ali na sala, umas aprendem mais rápido, outras não, mas estão tudo ali, né, no, acompanhando uns aos outros. As nossas que não acompanham por algum motivo frequentam essa sala de recurso. Então, ali é que você vai ver depois quanto tempo elas ficam na sala de recurso. Será que é válido mesmo ficar na sala de recurso? O que que elas aprendem lá, né? Você pode pedir para ver o material que é usado. Pelo menos no estado, quando eu fiz os meus estágios lá, a sala de recurso era bem preparada, tinha muita coisa legal, tá? Muita coisa mesmo, que hoje eu vejo nas clínicas que o Davi frequenta, né? Os materiais, não que seja material clínico, mas são materiais pedagógicos. A clínica usa muito material pedagógico com autista, porque a criança autista, ela não tem muita questão motor, pelo menos o Davi não tem tanta questão motor, né, para ficar lá só treinando musculatura da perna para conseguir andar, como tem outras crianças que têm outras questões, né? Crianças cadeirantes, crianças que, por algum motivo, o membro não funciona da forma correta, que o cérebro manda estímulo diferente, a criança faz alguma coisa diferente que não é para fazer. E estão ali tentando, cada um na sua possibilidade de dar o melhor conforto, a melhor perspectiva de vida, uma vida mais digna para a criança que tem deficiência, porque é muito complicado. Qualquer deficiência deixa uma lacuna muito grande, assim, dentro do espaço ali que aquela criança está. Então, nós, como pais, nós temos a obrigação até, tá, gente, de mantê-los saudáveis, com a mente boa. Jamais ficar falando que eles não aprendem, jamais ficar falando que são isso, que são aquilo, como as pessoas de fora costumam falar. Eles vão chegar em casa e eles precisam ter um ambiente de amor, de afeto, né? Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. Lá fora já tem tudo isso que de ruim para eles assimilarem, né? E até acostumar, dá uma dor de cabeça, é uma choradeira, chora o menino de lá, chora nós daqui. A gente quer levar para eles aprender, a gente conta os minutos para ir buscar para ver se está tudo bem. A gente fica com o telefone do lado ali colado para ver se a escola vai ligar, né? Para ver se vai receber alguma mensagem que aconteceu alguma coisa grave. E não acontece nada grave, gente. Acontece da mesma forma que pode acontecer com qualquer criança.
Ah, mas por que então que a de vocês precisam de uma pessoa lá para cuidar e tal? Porque o que pode acontecer com as crianças, no geral, acontece conosco com mais frequência, né? Então, assim, não que seja assim tão, nossa, misericórdia, tem que ficar ali 24 horas. Tem algumas crianças que sim. O Davi, por exemplo, ele já não precisa de suporte para subir no parquinho. Ele precisa só de alguém orientando. Davi, põe o pé ali, põe o pé aqui. Às vezes eu vou orientar, ele já até desceu. Então, eu acho que é hora de eu começar a soltar mais ele, sem precisar ficar se segurando, para que ele desça sozinho. Qual é o meu receio? O Davi ainda faz muito flap, que é o balançar de mãozinhas. Então, ele sobe, 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 sobe o lindo, maravilhoso. E quando chega no último degrau, ele simplesmente faz flap. Então, ele solta as mãozinhas do que estiver segurando e começa a fazer flap para comemorar que está no alto, para comemorar que chegou, que conquistou aquela posição difícil de chegar e tal. E aí é a hora que o meu coração vai até a boca, porque se ele cai lá de cima, nem eu vou conseguir segurar ele, né? Dependendo do brinquedo. Mas ele sobe nas coisas, ele desce das coisas, ele engancha o pezinho, que é super facinho de tirar, mas ele fica com muita dificuldade. Aí eu vou lá, dou um jeito no pezinho dele, ele já tira. Aí você fala, ah, mas tem que deixar para ele tirar. Eu deixo, gente. Mas tem horas que demora muito, eu preciso, né, agilizar o lado. A rotina do menino é muito corrida para ficar 1 hora no parquinho esperando ele tirar o pé do lugar no tempo dele. Então eu vou lá e dou um toque. Ó, Davi, põe o pé desse lado, põe o pé desse outro lado. E ele vai entender. Mas tem criança que se acidenta porque são muito levadas. Então elas sobem rápido demais, o amiguinho sobe rápido demais também. Um vai e empurra o outro sem querer, tomba de um lado, outro cai lá. Então, assim, pode acontecer quedas com qualquer criança, né? Pode acontecer que um empurrou o outro com qualquer criança. Mas pode acontecer de chorar mais, de não comer, de escapar xixi, escapar cocô ali na frente de todo mundo, de se desregular muito mais com a nossa, que tem as questões do autismo, do que com as outras crianças que podem só cair, né? Que pode ter febre a qualquer momento também, que pode sentir uma dor de dente, que pode sentir, né, qualquer dor, e aquela criança vai fazer o quê? Vai falar para a professora, olha, tá incomodando isso, tá incomodando aquilo. A nossa não, a nossa simplesmente se desregula e chora e se joga e faz qualquer coisa para chamar a atenção para sua dor, que ela não consegue te falar. Então é isso. Tô com medo porque a escola é enorme e o Davi não conhece ninguém lá, mas eu fiquei muito contente em conhecer a professora, né? Se eu puder dar aqui um conselho para vocês, vão até a escola que a criança de vocês foi chamada, onde a criança de vocês vão estudar, e olhem o espaço. Peça gentilmente para conhecer a escola. Fale que é importante para sua criança, que a sua criança fica melhor quando conhece o espaço primeiro. Isso é tranquilo, deixa você mais tranquila, porque você vai estar em casa, mas você vai estar imaginando cada cantinho ali da escola e se tem alguma possibilidade muito grave assim, de acontecer, porque ele é hiperfocado em tal coisa, porque é hiperfocado naquilo, você vai poder levar para a escola e falar, olha, aquele tal espaço ali, como que ele é usado, né? Porque se a minha criança vir para cá só, que ele já anda sozinho, vai para todo canto que ele quer, ele pode acontecer tal coisa, porque ele tem hiperfoco nisso, ele gosta muito de tal coisa, mas não sabe manusear ainda, não sabe isso. Então, assim, gente, vamos entrar de férias tranquilos, sem atormentar as crianças. Deixa as crianças aprenderem as coisas deles do jeito deles, mas sempre ali dando suporte para que eles não desistam, que eles desistem muito fácil das coisas. O Davi desiste de tudo, super fácil. Davi, vem colocar tua coisa aqui, Davi, ele já joga para lá se ele tiver muita dificuldade. Por quê? Porque ele não quer a frustração. E aí estamos nós lá para evitar que ele se frustre tão rápido, fazendo o quê? Dando menos demanda numa coisa que a gente sabe que ele ainda não consegue fazer. Vocês viram a live passada que eu pegava só 3 pecinhas de quebra-cabeça? Porque se eu colocar 4, ele já não quer fazer. Ele simplesmente já não quer, já empurra, não quer fazer. Porque ele sente dificuldade, ele não quer se frustrar ah, com o fracasso, né? Que isso é normal do ser humano. A gente nunca quer errar, principalmente na frente dos outros, principalmente na frente de gente que está ali nos auxiliando para que a gente faça aquilo na frente deles, para eles verem a gente fazendo. Então a criança ela também não quer que a gente vá falar, nossa, mas
duas peças e você não consegue, três peças você não consegue, fica se fazendo. Tal coisa que não é para fazer, faz. Tal coisa que não é para mexer, mexe. Nisso aqui que é para você fazer para aprender as coisas, nada. Tem muita gente que fica falando isso para as crianças, achando que as crianças não sentem, mas eles sentem sim, tá? Só não conseguem te falar, então eles ficam bravos, né? Mas é isso. O Davi começa ano que vem nessa nova escola. Eu vou ver também a questão da AVE, que ele tem agora no momento esse suporte na escola, né, na EMEI. Se essa AVE vai com ele, se a função é que vai com ele, eles vão colocar uma outra pessoa no lugar dessa. Não sei como que está funcionando isso ainda. O pessoal da escola vai verificar isso assim que eu fizer a matrícula. E eu também vou dar uma sondada por aí, nos locais certos, né, com as pessoas adequadas, de preferência, para que não haja mais disse-me-disse ou desencontro de informação, que isso prejudica muito a criança fica sem o suporte, prejudica a escola, porque a escola tem que se virar nos 30 para dar esse suporte, porque a criança não pode ficar sem o suporte, né? Então, eles têm que rebolar para achar uma pessoa para trocar a criança ali em cima da hora, porque não tem ninguém para trocar a criança. Então, é muito complexo, a gente precisa estar tudo alinhado ali com a escola, sempre amigos da escola. Eu evito o máximo possível levar questões assim muito desagradáveis para a escola. Infelizmente, tem horas que eu preciso levar. Às vezes eu não faço do jeito mais adequado, porque eu também sou uma pessoa. Às vezes eu fico emocionada assim, fico nervosa, falo coisas e depois volto lá, porque eu assumo quando eu erro em alguma coisa, que eu vi que a pessoa ficou desconcertada com coisas que eu falei na hora do calor das emoções, volto lá, me desculpo, converso de novo, né? E por aí vai. Se a pessoa continuar chateada comigo, aí vai ser um direito dela, que ela não tem nenhuma obrigação de ficar sorrindo pra mim depois de eu ter falado tudo que eu quis, né? Porque, tipo, você fala o que você quer, mas você tem que ouvir também o que não quer. E às vezes as pessoas não querem falar ali no que elas pensam no momento, mas elas guardam pra si, que nós somos pessoas, a gente sabe como funciona, né? Mas infelizmente é assim mesmo. Eu sou meio nervosa mesmo para as coisas. Tô tentando manter a minha calma o máximo possível, mas quando eu vejo qualquer coisa acontecendo assim com o Davi, que eu sei que ele não tem nenhuma condição de fazer nada por si só, e eu vejo que tinha uma pessoa ali do lado e a pessoa sabendo disso não fez nada para ajudá-lo, eu fico muito chateada. Coloco imediatamente a pessoa no livro das orações, para Deus abençoar, iluminar a alma dela, para que ela seja uma pessoa melhor, principalmente com as crianças que precisam tanto de nós, né? Pessoal, vocês que curtiram a minha live, obrigada. Quem não curtiu, já vai curtindo aí, né? Eu tô fazendo essas lives agora com um pouco mais de intervalo, porque tava muita coisa assim pra eu fazer, né? E o Davi Luca vira e mexe, ele ainda tem algumas questões que ele precisa bastante de mim, então tava ficando meio puxado, né? Mas enfim. Eu espero que vocês tenham férias assim incríveis com as crianças de vocês. Brinquem com elas, se joguem na água com elas, corram com elas, vivam a sua criança que está aí dentro de você com os seus pequenos. Ah, mas a criança não faz nada. Claro que faz, gente. É só você iniciar alguma coisa. Às vezes a dificuldade é da criança tomar a iniciativa. Mas uma vez que o adulto de confiança dela chegou e ofereceu ali da forma adequada, de preferência sorrindo, brincando, mostrando para ela que vai ser legal, que você tá gostando daquilo, né, que é importante para ela e para você aquele momento e tal, vai dar certo. O Davi, pelo menos, ele brinca bastante comigo. Também quando ele não quer alguma coisa brincar comigo, ele simplesmente diz um não bem, tipo, não quero mesmo, né? Aí como que ele fala um não, ele não quero mesmo? Ele me chuta, faz assim com a perninha, né? Pra eu entender que ele não quer. Se vira pro lado, abaixa a cabeça, coloca as mãos na cabeça e vira assim. Aí eu falo, nossa senhora, não quer mesmo brincar, hein? Ok, tá bom. Vamos fazer outra coisa depois. E aí eu deixo ele em paz, porque ele também não tem obrigação nenhuma de brincar comigo toda hora que eu quero brincar, porque eu brinco muito para que ele se desenvolva, né? Então, assim, tem coisas que eu nunca nem fiz na minha vida, nem quando criança. Eu vejo que é legal, pesquiso o que as outras mães fazem com as crianças, coisa que a escola posta é muito legal também, que a gente vê várias coisas que os professores postam, né, em alguns Instagrams por aí, tem bastante conteúdo de escolinha, que eles fazem um monte de brincadeira legal, com produtos reciclados, que a gente não precisa ficar gastando uma nota para poder a nossa criança se desenvolver.
E dá muito certo, é muito legal. Daqui a pouco você tá assim, ó, fazendo um monte de coisa e curtindo bastante a sua criança, né? Porque a gente quer mesmo que a criança converse com a gente, que a criança diga que aquilo é legal, diga que não gostou, fale qualquer coisa. Mas como a minha não fala, eu fico me baseando, eu fico me comunicando com a expressão dela e que tem que ser uma comunicação bem ligeira, porque ele é bem rapidinho, ele faz um isso, eu já tenho que saber o que é que ele tá planejando, né? Se ele vai sair andando, se ele vai só derrubar lá os brinquedos e sair, se ele vai ficar bravo comigo, virar e dar aquelas puxadinhas de cabelo que ele faz em mim, se ele vai fazer o tamborilhado dele também, que é tipo, não quero agora, me deixa, sabe? Ele pede também assim, vem aqui, faz assim, então, ok, você quer ficar na sua, então eu deixo ele lá. Tem dias que ele fica me seguindo o dia inteiro, porque ele quer fazer alguma coisa que eu ainda não percebi o que é, então eu fico oferecendo coisas e nada é aquilo, né? Então ele vai lá e me mostra de uma forma mais efetiva. Tipo, ele pega um tênis, tá bom, então você quer sair, então ele vai lá para a porta. Eles dão um jeito de se comunicar. Então vocês dêem um jeito de pegar essas comunicações que você já sabe do seu filho, que já conhece o seu filho, se acha que vai esquecer, que é muita coisa, escreve em algum cantinho. Para toda vez que você for na escola, você tá lendo ali, você, eu tenho que falar sobre isso. Você vai lá e fala sobre aquilo, olha, fulaninho, assim, assim, assim. Leve informações para a escola. Para depois a escola não dizer que não sabia nada, que aconteceu isso e aquilo por falta de informação, que a mãe não fala, que o pai não fala, que todo mundo faz de conta que a criança não tem nada. E a criança tem sim a dificuldade no aprendizado, tem a dificuldade na comunicação, tem a dificuldade na linguagem, tem a dificuldade no obedecer de comandos, tem a dificuldade em N coisas, em pegar em alguma coisa, em comer alguma coisa, em fazer alguma coisa. E os pais simplesmente falam que a criança não tem nada. Não, meu filho não tem nada, meu filho tá maravilhoso, perfeito. Não estamos dizendo que não tem, o Davi é perfeito. Maravilhoso, incrível. Mas eu vou negar que o menino tem toda essa dificuldade? Eu vou beneficiar quem? Ninguém, né? Porque a minha criança vai ficar no prejuízo. Se eu não assumo que a minha criança tem uma dificuldade, eu sou negligente com a minha criança. E por que que os outros têm que correr atrás de fazer algo pela nossa criança se a gente está negando que a criança não precisa? Não, meu filho não precisa de tal coisa. Se não precisa, vai lá ficar igual aos outros e todo mundo vai comer isso todo mundo, vai usar isso todo mundo, é tudo compartilhado, aqui é todo mundo junto, não tem nada. Então, a gente quer mesmo que seja tudo junto, né? A gente quer inclusão, a gente quer, mas só que a gente não pode deixar de nomear as dificuldades que naquele momento de pintura, todo mundo junto, a nossa criança não vai querer pintar com aquela tinta, com o dedo. Não vai querer fazer tal coisa. E o professor não vai poder obrigar. Então, hoje eu comentei com a professora o seguinte, que o Davi, ele, o pessoal deve achar que eu sou doida. O Davi não funciona nos gritos. Não adianta você falar, vai menino, só coloca a mão. Ele aceita suporte na mão? Eu falei, depende. Se a pessoa vir der o suporte para ele, apertando muito a mão, ou bravo com ele não vai fazer também. E aquilo ali, gente, não adianta você ficar lá forçando, forçando, forçando a criança. Forçar não é o mesmo que dar suporte. Você dando suporte é você entrando no mundo ali da criança, devagar, como quem não quer nada, para daqui a pouco a criança estar fazendo o que você precisa que ela faça, sem ela notar que aquilo foi uma demanda forçada para ela. Você vai fazer, querendo ou não, você vai fazer. Você não manda nada aqui, você vai fazer. Tem gente que age dessa abordagem, a criança fica muito mal, chega em casa, não dorme, fica nervosa com todo mundo, não aguenta ouvir falar em escola, que não quer ir, que se esconde, que não vai de jeito nenhum, que não deixa pôr o uniforme, é um tormento. Davi Luca não tem isso aqui na escola que ele tá agora. Já comentei para vocês que eu passo na frente da escola nos fins de semana e ele vai pro portão da escola. A minha única dúvida é se quando ele estiver nessa escola que é colado na que ele tá agora, se ele vai ficar com graça querendo ir para outra escola, né? Então, eu espero que algumas crianças da sala dele, ou até mesmo assim da escola mesmo ali, né, das salas vizinhas, vão também para essa escola, que provavelmente, se forem, vai ficar na mesma sala que ele, então ele já vai ter ali um rostinho de cara conhecido. Eu espero que seja um dos amigos dele, né? Porque, mesmo que o Davi não brinque muito assim,
ele tem amigos. O Davi é muito fofinho, ele não bate nas pessoas, ele é um menino muito tranquilo, então as crianças não ficam com medo dele, né? Então, todo mundo lida de boa com ele. Tem, desde pequenininho que ele frequenta escola pública e eu nunca tive nenhuma coisa assim muito grave. Não, nossa, aconteceu tal coisa, porque o Davi fez isso, fez aquilo. E nem outra criança também fez nada com ele. Então tá tudo bem, né? Eu fico tranquila. Os professores estão lá para intermediar tudo, mas são muitas crianças juntas e a gente precisa entender que o professor não é um The Flash e não tem braços de polvo e não tem olhos por toda a cabeça. Então vai acontecer coisas da nossa criança bater o pé em algum canto, algum amiguinho jogar algum brinquedo e pegar nele. Vai acontecer alguma coisa que a professora vai falar ou vai chegar em casa com um machucadinho. É a escola. A escola é para isso mesmo. A criança vai aprender a cair, vai aprender a levantar. Ninguém aprende a levantar se não cair. Precisa levantar para poder mover a musculatura superior. Precisa correr, precisa fazer. Gente, o que a criança faz na escola é o que precisa ser feito. Agora vamos nós levar o nosso direcionamento da nossa criança que a gente educa em casa, tá? Que a gente precisa educá-los em casa. Autista ou não precisam ser educados. Quem tem o autismo com TOD vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível. É só você pegar a deixa da criança de como a criança funciona, que vai que é uma maravilha e acaba ficando tudo bem. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Fiquem todos bem. Hoje foi só para isso mesmo, para falar sobre a escola, para falar sobre os medos que a gente sente, mas que a gente precisa fazer isso. A gente precisa preparar a nossa criança autista para o mundo, porque elas não vão ficar com a gente para sempre. Pelo menos é o que eu gostaria que acontecesse com o Davi, que ele se desenvolvesse a ponto dele ser independente, dele ser autônomo quando ele crescer, dele tomar as próprias decisões. E é claro que enquanto eu estiver por aqui nesse planeta maravilhoso chamado Terra, eu vou estar dando esse suporte para ele enquanto eu puder, lógico, né? Então, por hoje é só. Um beijo, tenham todos uma boa noite. Pessoal do Instagram, boa noite também. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.